Gente, como a pastora Renata disse, hoje a gente vai encerrar a carta de Paulo para Tito. Então, eu queria convidar você nessa hora a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Tito, capítulo 3. Dar continuidade a essa série e encerrá-la nessa noite, para que a gente possa dar continuidade. Livro de Tito, capítulo 3, nós vamos lê-lo todo, a partir do versículo 1. Amém, gente? Amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que todos nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazer. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirto-a, uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenado. Quando lhe vier Artemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam-lhe saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Amém, gente? Eu sou apaixonado por essa carta, a carta de Tito. Se você me perguntar qual carta que eu gosto mais da Bíblia, qual livro eu gosto mais, certamente eu vou responder que é 1º e 2º Timóteo e Tito, as conhecidas cartas pastorais, porque Paulo escreve instruindo esses pastores acerca de um modo de viver, acerca de como eles deveriam se posicionar diante de algumas práticas, orientando a eles como eles deveriam viver, qual é a maneira correta de viver segundo os padrões da palavra. E Tito, nós sabemos, como a pastora Renata trouxe aqui já no Tito capítulo 1, pastor Hudson, Tito capítulo 2, Tito, ele vem, é um livro pequeno, mas tem tanto conteúdo prático para que nós, líderes, possamos praticá-lo no nosso dia a dia. Mas não só os líderes, mas eu quero estender isso para todos aqueles que se denominam cristãos. Ou seja, é uma carta onde nós aprendemos como deve ser a nossa conduta como cristão. E é interessante, querido, que a Bíblia, ela não só nos ensina a sermos homens de Deus, só na nossa espiritualidade, mas ela vai tratar de todas as áreas da nossa vida. Todas as coisas que nós precisamos saber acerca da nossa vida, todas as decisões que nós precisamos tomar, nós podemos consultar a palavra de Deus, porque esse é o manual prático de todo cristão, amém? Não é só acerca da nossa espiritualidade. Não é só acerca de ser muito ou pouco espiritual. Não, a Bíblia ela pega todas as esferas. Ela pega nós como homens e mulheres, como cidadão, qual que tem que ser a nossa postura também. E Tito, capítulo 1, a pastora Renata trouxe aqui, Paulo vai falar sobre o dever do cristão com a igreja.
Tito capítulo 2, o pastor Hudson pregou aqui, Paulo vai falar o dever do cristão com a sua família. E Tito capítulo 3 vai falar sobre o dever do cristão com a sociedade e com os irmãos em Cristo. Como assim, João? Nosso dever como sociedade? Querido, muitos de nós às vezes procuramos conhecimento e entendimento para sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, amém? Todos nós oramos e desejamos sermos cheios do Espírito Santo, a gente participa de congresso, a gente participa de palestras, a gente vê pregações no YouTube sobre como ser cheio pelo Espírito Santo, sobre como ser um bom cristão, como que eu faço para ser um homem de Deus. Mas muito mais do que nos tornarmos apenas bons cristãos dentro da igreja, Deus quer que sejamos também bons cidadãos, amém? Querido, não tem nexo a gente ser bom aqui, a gente ser legal aqui, mas a nossa conduta e a maneira como vivemos lá fora não corresponder da maneira como nós vivemos aos domingos, não corresponder com a maneira como nós vivemos às quartas-feiras. Nós precisamos entender que o nosso testemunho vai além do vir à igreja. O nosso testemunho vai no nosso comportamento, como nós estamos nos comportando, como que nós estamos nos posicionando para a sociedade lá fora. E nós vemos a preocupação de Paulo ao instruir Tito no versículo 1 do capítulo 3. Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Deus não está interessado em nos ensinar somente a ser bom cristão, mas Deus, Ele quer também que sejamos bons cidadãos. Deus, Ele quer que nós tenhamos bom exemplo, vivemos com um exemplo bom. E os de Creta, queridos, eram conhecidos como rebeldes, como anarquistas. Esse povo que Paulo vai falar, para Tito orientar, eles eram conhecidos porque eles faziam várias rebeliões contra os governantes. Eles não aceitavam, eles não se submetiam às autoridades. E Paulo vai instruir Tito e fala, olha, fala a esses que eles sejam obedientes, que eles se submetam aos governantes. Que eles se submetam àqueles que governam, porque se antes eles eram desordeiros, se antes eles eram anarquistas, se antes eles faziam rebelião, agora eles vivem uma nova vida. E a vida que eles vivem agora não condiz mais com fazer rebeliões. Antes, eles devem se submeter às autoridades e eles devem obedecer às autoridades, porque eles nasceram de novo. Porque, querido, se eu e você, nós não nos submetemos à nossa liderança, se nós não submetemos às autoridades que Deus instituiu na nossa vida, certamente nós não iremos nos submeter à vontade de Deus. Se eu não me submeto àqueles que Deus tem colocado sobre mim numa posição de autoridade, como que eu posso falar que eu vou me submeter a Deus? E sim, a palavra lá em Romanos 13:1 vai falar que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Ou seja, qual que é o nosso papel? Não é se rebelar contra as autoridades, com aqueles que estão numa posição maior que a gente, mas é entender que Deus as colocou. Então, se eu tenho algum problema com alguém que está acima de mim, o que eu devo fazer? Eu devo orar. Eu devo falar com Deus, eu devo pedir a Deus, eu devo orar a Deus acerca dos problemas que eu tenho tido. Só que o nosso problema é que muitas vezes, ao invés de nós orarmos pelas autoridades que Deus tem instituído sobre as nossas vidas, nós nos reunimos para difamar, caluniar e falar mal. Nossa, dei uma gaiteada agora, né, gente? Deus é mais. Nós nos reunimos para falar mal das autoridades. Mas Paulo ele vai falar para Tito, olha, isso já não é mais coisas que vocês podem fazer, porque vocês são crentes. Vocês são cristãos.
Hoje vocês foram mudados, vocês nasceram de novo. Já não condiz mais com vocês falando mal daqueles que estão acima de vocês. Antes, ore por eles. Sejam obedientes, se submetam a eles. Porque é lindo, eu vim aqui hoje levantar as minhas mãos e declarar que eu me rendo diante de Deus. Declarar que Ele é tudo que tenho, Ele é tudo que eu sou. Declarar que eu quero me derramar diante dEle. Mas será que amanhã, no meu trabalho, eu sou um cristão que obedeço ao meu chefe? Eu sou um cristão que se submete à vontade de Deus, mas também sabe se submeter às autoridades que Deus constituiu sobre nós? Nós precisamos aprender, a igreja precisa aprender novamente acerca de coisas básicas de como sermos bons cidadãos, como não mentir no nosso trabalho, como trabalhar as horas que foi designada a nós trabalhar, como não roubar na nossa empresa. Nossa, pastor, mas eu não roubo. Mas semana passada o pastor Hudson falou aqui que se a gente trabalha 8 horas por dia e dessas 8 horas eu fico 2 no celular, eu estou roubando tempo. Porque eu estou sendo pago para trabalhar 8 horas. Nós precisamos entender que a Bíblia ela nos dá ensinamentos sobre isso, sobre a nossa conduta como cristão. Como tem sido a nossa conduta como cristão. Como nós estamos nos comportando como cidadão. Nós não podemos ser rebeldes. Nós não podemos participar de rebeliões. Querido, se Deus colocou alguém acima de você, numa posição de autoridade, e se algo está acontecendo que tem te incomodado, ore por ele, porque Deus pode mudar toda uma situação. Deus pode mudar toda uma história. E o Deus que colocou é o mesmo Deus que tira. Mas o nosso problema é que é muito mais fácil e cômodo nós nos levantarmos e falarmos mal do que orar, do que nos submeter àquela liderança. Só que o cristianismo não tem a ver com comodidade, tem a ver com transformação. Tem a ver com mudança de conduta, tem a ver com mudança de mentalidade, tem a ver com mudança de vida. Não é sobre nós nos conformarmos com as coisas, mas é sobre a gente entender que nós temos um Deus que muda todas as coisas. E nós vemos isso claramente. Hoje com a rede social é muito fácil, a gente abre a rede social e vê um monte de gente falando sobre os governantes do país. E a gente sabe que não está fácil, mas ei crente, ao invés de falar mal, por que a gente não se reúne, nós podemos orar e Deus pode mudar o Brasil, Deus pode mudar a nossa situação. Eu tenho fé para isso, você tem? Que Deus pode mudar, que nós podemos ver os nossos governantes honestos, que nós podemos ver o nosso país em andamento, mas murmurar, falar mal, não vai trazer a transformação que precisa. Porque só Deus é capaz de mudar uma história. Só Deus é capaz de mudar uma situação. Então, ao invés de nós nos reunirmos para falar mal, ao invés de nós nos reunirmos para maldizer, que nós possamos nos reunir para abençoar a nossa liderança, que nós possamos nos reunir para declarar palavras de bênção sobre os nossos governantes e sobre aqueles a qual Deus instituiu como autoridade sobre as nossas vidas. E Paulo ele vai continuar falando: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. E a gente vê que Paulo insiste mais uma vez sobre o nosso tratamento um com os outros. Porque, gente, por que será que a Bíblia ela é tão enfática e ela repete várias vezes sobre o amar uns aos outros, sobre a maneira como devemos proceder uns com os outros?
que não é fácil, querido, a gente vir aqui se reunir, porque aqui nessa noite tem visões diferentes, pensamentos diferentes, criações diferentes, entendimento diferentes, só que diferente do mundo, onde a gente fala assim, olha, cada um com a sua opinião e pronto, e acabou, eu não sou obrigado a conviver, a palavra nos fala que nós devemos amar os nossos irmãos. A palavra fala que nós devemos amar o nosso próximo. E ele vai falar aqui, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostre sempre verdadeira mansidão com os homens. Essa mansidão que nós vemos Paulo falando aqui, na verdade essa mansidão é um fruto do Espírito, um fruto do novo nascimento. Amém, querido? Nós já não somos mais controlados pelo nosso temperamento. Agora quem nos controla é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, para mim hoje, por mais difícil que seja, eu preciso ser governado pelo Espírito Santo e eu preciso ser amável com os meus irmãos. Se eu nasci de novo, eu preciso ser amável com aqueles que estão ao meu redor. Eu não posso mais agir de acordo com os meus temperamentos. Inclusive, vai ter essa pregação do fruto do Espírito? Vai ter top, gente. É uma aula que é top demais. E nós não devemos caluniar, e caluniar é o mesmo que difamar. E difamar no original é o mesmo que ferir, ou seja, nós não devemos ferir com as nossas palavras. E mais uma vez eu te pergunto, o que tem saído da nossa boca? O que tem saído da sua boca, crente? Será que nós estamos difamando os nossos irmãos? Será que nós estamos defamando as nossas autoridades? Será que nós estamos difamando aqueles que estão governando acima de nós? Querido, isso já não é mais uma característica nossa, porque nós nascemos de novo. Então, se eu nasci de novo, eu sou amável, eu tenho temperança nas minhas palavras, amém? Eu já não falo mais o que vem na minha mente, eu já não falo mais o que eu tenho vontade de falar. Antes, eu penso antes de falar. Antes, eu já não sou impulsionado pelos meus desejos. Eu sou controlado pelo Espírito Santo. Tem dia que é difícil você ser controlado pelo Espírito, porque a velha natureza, né, a velha carne, ela grita. E muitas vezes, aquela pessoa que às vezes pisa lá no seu pé, como que a gente tem reagido com ela? O que a gente tem feito? Nós precisamos aprender a ser controlados e guiados pelo Espírito de Deus. E Paulo está falando isso num contexto para líderes. Líderes, nós precisamos ser guiados e controlados pelo Espírito de Deus. Palavras de mansidão saindo da nossa boca. Será que nós estamos sendo mansos com os nossos irmãos? Será que nós estamos tratando os nossos irmãos com bondade? Como tem sido isso na nossa vida? Nós precisamos mudar a nossa conduta. Nós precisamos mudar a nossa conduta como cristão. Porque às vezes aqui na igreja é tudo muito lindo mesmo, e eu falo, paz do Senhor, querido, tudo bem? O irmão chega, me chuta, não foi nada. E no serviço? E na escola, e na faculdade, e em casa, como tem sido? Será que nós continuamos guiados pelo Espírito, direcionados por Ele? Será que nós continuamos controlados pelo Espírito quando não tem nenhum irmão da igreja nos vendo? Ou será que nós estamos agindo conforme nós achamos melhor? Ou será que nós estamos dando vazão para a velha natureza, para o velho homem? Afinal, não tem ninguém vendo. Mas, querido, Deus tem visto cada passo que nós damos, e glória a Deus por isso, porque Deus não nos abandona, Deus o tempo todo está com os seus olhos voltados sobre as nossas vidas.
Ou seja, ainda que não tenha ninguém, querido, nós precisamos continuar a dar bom testemunho aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ainda que não esteja nenhum irmão da igreja, ainda que não esteja a pastora, ou pastor, ou o líder, aonde eu vou eu tenho que ter boa conduta, aonde eu vou eu tenho que ser bom exemplo, porque os olhos do Senhor estão sobre mim, e porque eu sou guiado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o problema é que quando nos reunimos fora da igreja, muitas vezes não são palavras de bênção que têm saído da nossa boca. Muitas vezes nós temos ferido os nossos irmãos com as nossas palavras. Muitas vezes nós estamos ferindo os nossos irmãos com os comentários que nós estamos fazendo. E hoje é fácil, gente. Hoje eu não preciso mais falar na cara da pessoa, não. O WhatsApp facilita a nossa vida. Instagram facilita a nossa vida. Porque você consegue cutucar os seus irmãos lá, difamar ele com um comentário maldoso, sem olhar na cara dele. Só que isso não é uma conduta de um bom cristão. Nós não podemos, como cristão, ter essa conduta. Antes, nós devemos amar o nosso próximo. Nós devemos tratá-lo com bondade e com mansidão a cada dia. Amém? Versículo 3. Paulo ele vai continuar falando. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo ele vai falar que houve um tempo antes de nós sermos chamados cristãos, antes de Cristo nos alcançar, houve um tempo em que também éramos miseráveis, em que éramos cheios de ódio, de inveja e de muitas coisas que não condizem mais com a nossa conduta hoje. Por quê? Porque se eu nasci de novo, eu não posso ter um coração odioso, meu irmão. Se eu nasci de novo, eu não posso ter um coração rancoroso. O perdão, ele tem que ser algo que eu exerço dia após dia na minha vida. O perdão, ele tem que ser algo que eu pratico, e não é fácil, mas que eu pratico com facilidade, porque ódio já não faz parte mais do meu vocabulário. Porque eu nasci de novo. Já não faz parte mais da minha conduta. Só que o problema é que muitas vezes nós estamos erguendo as nossas mãos, adorando a Deus, mas com o nosso coração cheio de ódio contra o nosso irmão. Querido, nós precisamos perdoar aos nossos irmãos. Não é fácil, mas a palavra nos manda isso, e a partir do momento que nós nascemos de novo, ódio risca do seu vocabulário. E eu escutei uma frase que me impactou muito esses dias. Eu não sei de quem foi, gente. Se alguém lembrar, me fala depois, se alguém ouviu também. Mas a frase falava assim: se eu não perdoo o meu irmão, certamente eu uso o Pai Nosso para a minha própria condenação. Porque eu falo, perdoai, né? Assim como eu perdoo, me perdoa, assim como eu perdoo meu irmão. Será que nós estamos perdoando os nossos irmãos? E isso mexeu tanto comigo, que eu fiquei pensando, falei, Jesus, quantos de nós muitas vezes não oramos, né, o Pai Nosso, a gente não pede lá, Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo o nosso irmão, o meu irmão, mas será que nós estamos perdoando o nosso irmão de todo o nosso coração mesmo? Será que nós estamos perdoando mesmo aqueles que estão muitas vezes nos perseguindo, aqueles que estão muitas vezes nos machucando? Nós precisamos ter um coração perdoador, porque antes nós éramos miseráveis, mas pela graça de Cristo, Ele nos alcançou. Pela graça de Cristo, nós fomos alcançados, e hoje não podemos mais ter ódio, nem maldade,
Gente, tem irmão que é maledicente. Tem irmão que é cheio de maldade no seu coração. Tem irmão que faz comentários com maldade, com ironia. Tem irmãos que muitas vezes chegam e falam assim, não, eu preciso dar minha opinião para você, que eu não gostei disso daqui, e vem carregado de maldade. Querido, se você tem um coração cheio de maldade, comece a ver as suas palavras, porque se sua palavra é carregada de maldade, há algo de errado com você. Há algo de errado com você. Você não tem dado vazão para que o Espírito trabalhe no nosso coração. As nossas palavras não devem ser maledicentes. Nós não devemos mais agir com maldade, porque nós nascemos de novo, nós não somos mais velhas criaturas. Assim como também Paulo vai falar que antes éramos invejosos. E querido, não existe inveja santa. Tá? Só para te falar isso. Esse negócio de não existe inveja santa é algo que a gente precisa falar bastante. Porque muitas vezes nós mascaramos os verdadeiros sentimentos do nosso coração usando esse jargão. Ai, que inveja santa do fulano que trocou de carro. Não, querido, você está com inveja mesmo, então vai orar. Tá? Você não é inveja santa, não tem nada de santo nisso não. Está com inveja? Vai orar. Não consegue se alegrar com o seu irmão porque o seu irmão está adquirindo, porque o seu irmão está num emprego bom, porque o seu irmão está ganhando bem? Vai orar, porque você tem a inveja no seu coração. Só que inveja não é mais característica de um cristão que tem uma conduta segundo Cristo. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque nós mascaramos os nossos pecados usando os jargões que o mundo tem usado. Eu lembro o dia, gente, que a pastora Renata, lá em BH ainda, me confrontou falando que quando eu falava assim, nossa, que preguiça de fulano. Ela falou, João, você está pecando. Eu falava, eu? Não, eu tenho preguiça. O que tem de mais nisso? E ela, você está pecando. É porque para nós é cômodo nós mudarmos o nome do nosso pecado. Nós mascararmos o nosso pecado. Ai, que inveja santa de fulano. Não, querido, vai orar. Vamos jejuar, vamos nos render ao pé de Cristo, aos pés de Cristo, porque Ele pode tirar a inveja do nosso coração. Ele pode fazer com que a nossa visão seja mudada e transformada, porque não existe esse negócio de inveja santa. Versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Querido, nós vemos então que nós fomos salvos pela graça de Deus. Não é mérito, não tem mérito nosso. Foi pela graça. Antes nós éramos cheios de ódio, antes éramos cheios de cobiça, antes nós éramos cheios de maldade, mas Deus, através da sua graça, nos salvou. E isso não foi obra nossa, para que nós venhamos a nos gloriar, mas foi graça de Deus sobre a nossa vida. E Paulo vai falar assim, e isso se deu pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Querido, nós precisamos entender que a regeneração é um ato, foi um ato de Deus, mas a renovação é constante sobre as nossas vidas. Nós precisamos sermos renovados diariamente, porque a renovação pelo Espírito é um processo na vida de todo cristão.
E nós precisamos buscar a renovação do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, através de um relacionamento diário e contínuo com Deus. Não existe outro meio de eu ser renovado. Não é as pregações do YouTube, não é os livros, não é, querido. A renovação do Espírito Santo é dada através de um relacionamento íntimo com Cristo Jesus. Através da nossa intimidade com Ele. Através da palavra de Deus sendo lida, entendida, estudada por nós. Só assim nós somos renovados pelo Espírito. Isso é constantemente, porque é lindo, nós vemos Paulo falando aqui sobre a nossa conduta cristã, mas querido, você quer que eu te fale uma coisa? Nós vamos ser nós vamos ser cidadão do bem, nós vamos ser bons irmãos, nós vamos ser bons amigos, quando nós sermos bons filhos de Deus. Porque o meu relacionamento com Deus, ele determina aquilo que eu sou com os meus irmãos. O meu relacionamento com Deus determina aquilo que eu sou como cidadão. Porque se eu tenho relacionamento com Deus, logo todos os meus relacionamentos serão transformados. Porque eu já não sou mais o mesmo, eu sou mudado dia após dia à imagem e semelhança de Deus. E é impossível eu ter um relacionamento com Deus e falar mal dos meus irmãos. É impossível eu ter um relacionamento com Deus e ter um coração cheio de ódio. Se nós estamos falhando como cidadão, se nós estamos falhando como irmão, é porque nós estamos falhando no nosso relacionamento com Deus. É porque nós estamos falhando na nossa intimidade com Deus. Nós precisamos buscar essa renovação diariamente. Somente o relacionamento com Deus é capaz de mudar o nosso coração. Somente um relacionamento com Deus é capaz de mudar as nossas atitudes. Somente uma intimidade com Deus é capaz de nos fazermos ser bons funcionários. Somente uma intimidade com Deus é capaz de sermos bons filhos, bons esposos, boas esposas. Relacionamento com Deus. Porque a renovação, ela tem que ser diária sobre as nossas vidas. A renovação, ela é um processo contínuo e que nunca vai parar. Nunca nós devemos parar de buscar a Deus. Nunca nós podemos parar de ter intimidade com Ele. E se nós hoje não estamos tendo uma conduta legal, é porque nós estamos falhando nesse princípio básico de relacionamento com Deus. Amém? Deixa eu ver aqui. Paulo continua falando no versículo 9: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeito. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesmo está condenado. Em Creta, havia pessoas que se infiltrou no meio da igreja, e eles começaram então a discutir entre eles, a lançar discussões. Eles acabavam o culto, digamos assim, trazendo hoje para a nossa realidade, eles se infiltravam nos grupinhos dos irmãos e começavam a lançar dúvidas teológicas ali para os irmãos, falando assim: olha, veja bem, a sua genealogia como que é? De que família você vem? Porque isso importa. Isso importa bastante. Viu? Qual as leis que você segue ou não? Você segue todas as leis? Porque através das leis que somos salvos. E eles começaram a disseminar conversas contraditórias ali, desviando a atenção dos crentes. Só que, querido, quando eu e você nós temos um relacionamento com Deus, nós temos discernimento para entender quando nós estamos perdendo o nosso foco. Quando as pessoas estão sendo bênção para a nossa vida e quando as pessoas estão fazendo com que o nosso foco seja tirado de Cristo. E Paulo fala: olha, não dê atenção para esses, por quê? Porque
são coisas inúteis e sem valor. Antes, importa com uma coisa apenas: ser parecido com Cristo, buscar a Cristo, ter uma conduta segundo a de Cristo. É isso que nós precisamos, querido. Conhecimento nós precisamos ter, mas não é uma boa teologia que vai fazer de mim um bom cristão. Não é só isso não, mas é um relacionamento com Deus. Só que hoje, com a nossa era de internet, qualquer um vira um teólogo. Hoje nós estamos perdendo tempo na igreja, discutindo quem prega mais ou quem prega menos. Não, querido, antes nós devemos nos importar com apenas uma coisa: como nós estamos vivendo. Será que a maneira como vivemos está glorificando a Deus? Será que nós estamos tendo uma boa conduta de cristão? Eu não quero saber se pregador A ou pregador B prega mais ou menos. Eu quero saber o que eu tenho feito para buscar mais de Deus. O que eu tenho feito para me tornar parecido com Ele. E é isso que deve ser a nossa preocupação. Nós precisamos nos preocupar em buscar a Deus. E não com discussões vãs e tolas, como Paulo fala. Isso é perca de tempo, gente. E o salmista já falava para o Senhor ensinar a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio, que essa seja a nossa oração. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, a fim de alcancemos um coração sábio, a fim de que nas conversas, a fim de que em tudo que a gente vier a falar, nós possamos exaltar a Cristo e entender que nós estamos não perdendo tempo, mas sendo edificados, porque não são conversas vãs e tolas que nos transforma em bons cristãos. Mas sim, o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento um com os outros. A maneira como nós andamos como cristão. A maneira como nós estamos nos posicionando diante do nosso dia a dia. É isso que vai glorificar a Deus e não as nossas conversas e discussões. Não os nossos comentários nas redes sociais. Queridos, Satanás ele tem feito com que nós venhamos a perder tempo com coisas tolas. Precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, a fim de que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E nós precisamos constantemente nos lembrar que um relacionamento com Deus é a chave de todas as coisas. Que um relacionamento com Deus é o que nós precisamos todos os dias. E depois nós vemos que Paulo ele vai se despedindo, de Tito. E a gente vê que ele dá algumas instruções a Tito acerca de pessoas que iriam chegar, outras pessoas que iriam partir. Porque, querido, nós precisamos sim nos importar com aqueles que estão ao nosso lado. Nós precisamos ter bons relacionamentos, ter boas amizades, ter pessoas que nos levem a Deus cada dia mais através da amizade, que busquem a Deus conosco, que tenham conversas saudáveis, que nos ajude a sermos parecidos cada vez mais com Cristo. E ele coloca aqui também no versículo 13, providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e do apóstolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Nós não podemos ser improdutivos. Nós precisamos constantemente e diariamente produzir. E produzir o quê? Produzir bons frutos através da nossa vida, produzir um cristianismo saudável, produzir um relacionamento, produzir também na nossa área de trabalho, na nossa área profissional, para que nós venhamos a ajudar aqueles que estão em necessidade. Querido, o cristão ele não pode ser improdutivo. Nós fomos feitos para produzir todos os dias, nós fomos feitos para dar frutos em abundância, amém? Nós não podemos ser improdutivos. E nós vemos que Paulo fala isso. E ele vai falar assim: todos os que estão comigo enviam-lhe saudações, aquele que nos amam na fé, a graça seja com todos vocês. Tito ele tinha um bom relacionamento com esses que Paulo fala.
porque senão ninguém ia enviar saudação para Tito. E nós? Será que nós estamos tendo um bom relacionamento com aqueles que estão ao nosso lado? Como tem sido o nosso relacionamento com as pessoas? Como tem sido o nosso relacionamento com os governantes? Como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, como cantamos essa noite, a fim de que nos tornemos parecidos com Ele. Nós não devemos orar porque eu quero ser usado por Deus. Querido, você vai ser usado por Deus à medida que você o conhece, à medida que você cresce na palavra. Não são seus dons, seus talentos, não são aquilo que quantas pessoas aceitaram Jesus durante sua pregação, não é isso, mas é uma conduta cristã que glorifique a Jesus. E é isso que nós precisamos entender e não mais se perder. E nós precisamos sempre nos lembrar o que Paulo fala para Tito nessa carta. Paulo ele vai falar aqui no capítulo 3, o que nós devemos fazer, o que nós fomos, o que Deus fez por nós e o que Ele espera de nós. Deus espera que nós tenhamos bons tratos uns com os outros. Deus espera que nós sejamos exemplo na sociedade. Deus espera que nós frutifiquemos não dentro da igreja, mas lá fora também, com os nossos exemplos através do nosso trabalho. É isso que Deus espera de nós. E que nós possamos nos lembrar disso constantemente e não mais ficar orando para que Deus venha só nos abençoar, mas orar para que haja uma transformação em nosso coração, orar para que haja uma transformação na nossa vida, orar para que haja uma transformação na nossa conduta, porque nós só seremos eficientes se nós formos bons cristãos, mas acima de tudo ser bom cidadão, e isso se dá através do relacionamento com Deus. O problema é que hoje nós gastamos tempo pedindo: Deus me abençoa, Deus me ajuda, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo. Nós pedimos tanta coisa para Deus, nós pedimos tanto bem material para Deus, mas a gente tem esquecido de pedir para Deus: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Senhor, me transforma a tua imagem e semelhança. Senhor, me dá um coração sábio. Senhor, que eu possa ser a cada dia parecido contigo. Senhor, me ajuda, Senhor, a amar os meus irmãos. Senhor, me transforma de todo o meu coração, porque se eu for parecido com o Senhor, toda a minha conduta vai mudar, toda a minha vida vai mudar, tudo aquilo que eu falo com os meus irmãos vai mudar, a maneira como eu me relaciono na minha casa vai mudar. Senhor, transforma o meu coração, Deus. Mas o nosso problema é que a gente tem pedido outras coisas ao invés disso. E queridos, bens materiais é bom, bênçãos é bom, mas somente quando nós tivermos um coração igual ao de Cristo, somente quando nós tivermos relacionamento íntimo com Cristo, é que nós vamos nos sentir completos nele. Não é um carro novo, não é uma casa nova, não é um salário bom, não é isso que vai preencher o vazio que você sente, mas um relacionamento com Deus é que nos faz ser completos a cada dia. Um coração igual ao de Deus é que nos transforma e nos faz nos sentir amados a cada dia. Entender que Cristo, Ele nos amou. Entender que Cristo, Ele pagou um preço na cruz por mim e por você, a fim de que nós não mais vivamos como nós bem entendemos, mas a fim de que nós vivamos para glorificar a Ele através de todas as nossas atitudes, através dos nossos atos, aonde nós formos, aonde nós chegarmos. As pessoas têm que saber: olha, aqui chegou um cristão, aqui tem um filho de Deus, olha, aqui chegou alguém que pode mudar todo esse ambiente, porque Ele pode orar por nós. Mas hoje a realidade que a gente tem vivido, infelizmente, é que quando chega um crente, o povo foge. Porque se fala assim: ixi, eu trabalhei em comércio, gente. Quantas vezes chegar crente lá, eu sendo cristão, sendo pastor, falava assim: gente, cliente chato, sai. Porque nós não estamos glorificando a Deus através da nossa conduta. Mas nessa noite eu creio que Deus trouxe a gente aqui para mudar o nosso coração, para transformar o nosso coração, para que possamos ser cheios dEle,
a fim de que sejamos transformados dia após dia. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.